Eles foram enterrados há muitos anos, mas alguns ainda têm cabelos, rostos e mistérios que ninguém consegue explicar. Na movimentada cidade de Lima, uma das capitais mais populosas da América do Sul, operários que instalavam um gasoduto fizeram uma descoberta que surpreendeu os arqueólogos. A múmia naturalmente preservada de uma criança é enterrada há quase 1000 anos. A descoberta surpreendente ocorreu no bairro de Puente Piedra, logo abaixo de uma rua moderna, onde camadas de história jazem silenciosamente sob os pés de milhões de pessoas. A apenas 1,2 metro de profundidade, encontraram o corpo agachado de uma criança, com idade entre 10 e 15 anos, envolto firmemente em uma mortalha. Seus joelhos estavam dobrados em direção ao peito, os braços cruzados, uma postura característica das antigas práticas funerárias da região. Mas o que realmente chocou a todos, mesmo depois de um milênio, os cabelos castanho escuros do menino permaneciam intactos. Uma lembrança vívida e assombrosa da vida que ele outrora viveu. Ao redor do corpo havia cabaças secas outrora usadas para armazenar água e substâncias cerimoniais. Ao lado de jarras, pratos e garrafas de cerâmica, alguns decorados com desenhos geométricos e cenas de pescadores. Esses artefatos apontam para a cultura Chancai, uma civilização pesqueira pouco conhecida, mas outrora próspera, que floresceu na região de Lima entre 1000 e 1470 d.C., antes de ser absorvida pelo Império Inca. Especialistas acreditam que a descoberta pode revelar novos conhecimentos sobre os rituais, a vida cotidiana e as crenças espirituais do povo Chancai, uma das culturas pré-incas do Peru ainda cercada de mistério. Seria essa criança filho de pescador, uma oferenda ritual ou alguém de status superior? Seus cabelos e pertences funerários perfeitamente preservados podem conter as respostas. No Peru, essa preservação é frequentemente auxiliada pelo clima árido do país. O ar seco desidrata rapidamente os tecidos moles, interrompendo a decomposição em um processo conhecido como mumificação natural. Mas neste caso, a pose ritual e as oferendas funerárias sugerem que também pode ter envolvido práticas intencionais de mumificação, ligadas a crenças sobre a vida após a morte. E pensar, tudo isso jazia logo abaixo do pavimento. Em 1932, nas profundezas das montanhas escarpadas perto de San Pedro, Wyoming, 2 garimpeiros em busca de ouro abriram uma caverna escondida e encontraram algo que não conseguiam explicar. Lá dentro, empoleirado em uma pequena saliência, estava o que parecia ser um minúsculo corpo humano. Mas esta não foi uma descoberta comum. A figura não tinha mais de 17 centímetros de altura, na posição sentada, com pele coriácea, olhos esbugalhados e um crânio achatado. Seus dentes eram afiados, seus braços cruzados, e havia sido preservada com tantos detalhes que até as unhas eram visíveis. A imprensa local explodiu com manchetes sobre uma possível pequena pessoa, ou ser ancestral de tribos esquecidas. Alguns especularam que era uma farsa, outros insistiram que era real, um capítulo perdido do folclore nativo americano, que falava de humanos em miniatura que viviam nas colinas. A múmia chegou a ter radiografias, que revelaram um esqueleto completo e órgãos internos. Não era uma boneca, nem uma escultura. Ela já havia estado viva. Durante anos, a múmia viajou de museu para museu, chegando até mesmo a ser exibida em uma vitrine de vidro em uma loja local, atraindo olhares curiosos e teorias malucas. Alguns alegaram que ela tinha características reptilianas, outros juraram que era um alienígena. Mas análises forenses mais recentes apontaram para algo mais fundamentado, mas ainda profundamente misterioso: os restos mortais de um bebê muito pequeno, provavelmente sofrendo de uma condição rara que alterava o crescimento ósseo e o desenvolvimento corporal. Ainda assim, permanecem dúvidas. Como ela foi parar perfeitamente preservada em uma caverna na montanha? Quem a colocou lá? E por quê? Ainda hoje, a múmia de San Pedro gera debates online e nos círculos de criptozoologia. Ela tem sido comparada a algo saído de Arquivo X ou Stranger Things, uma relíquia do inexplicável, escondida na paisagem do oeste americano. O que a torna tão atraente não é apenas o seu tamanho, mas a aura de mistério que ainda a envolve. Uma criatura tão pequena, mas capaz de abalar nossa noção do que é possível. Atrás de um vidro em um templo silencioso no Japão, repousa uma criatura que parece ter saído diretamente de um pesadelo ou de um mito, com cerca de 30 centímetros de comprimento, garras afiadas, um rosto humanoide retorcido e um corpo que termina em uma cauda escamosa de peixe. Essa suposta múmia sereia tem intrigado cientistas e sacerdotes por gerações. Parece algo que se esperaria ver em uma lenda de piratas ou guardando uma relíquia amaldiçoada em um filme. Sua origem, possivelmente no século XVII, foi encontrada em uma caixa de madeira com um bilhete antigo, afirmando que havia sido capturada nas águas perto da província de Coti. Os sacerdotes a mantiveram escondida por séculos, tratando-a mais como um objeto sagrado do que como um espécime. De acordo com o folclore antigo, criaturas como essa traziam desastres se desrespeitadas, mas garantiam longevidade se honradas. Quando os pesquisadores finalmente tiveram permissão para examiná-la, o que encontraram foi um artesanato engenhoso, camadas de papel, tecido e partes de animais, costuradas com minuciosos detalhes. A metade superior tinha a boca de um macaco e presas minúsculas, enquanto a inferior lembrava um peixe de verdade. Mas por trás da estranheza existe algo mais profundo, reflexo
reflete como os povos antigos processavam o desconhecido, combinando natureza e crença em algo físico. A ciência moderna pode ter explicado o como, mas o porquê permanece igualmente estranho. Por que construir tal coisa? Quem a colocou em um templo? E por que mantê-la em segredo por tanto tempo? A múmia sereia é parte farsa, parte relíquia cultural e parte questão viva. E ainda atrai visitantes que não conseguem deixar de se perguntar: e se? Sob as luzes fracas das catacumbas dos Capuchinhos de Palermo, encontra-se uma das múmias mais assustadoramente realistas já preservadas. Seu nome é Rosalia Lombardo. Com seus cílios delicados, pele impecável e cachos dourados repousando suavemente sobre travesseiros de seda, ela parece uma criança dormindo pacificamente. Mas ela descansa assim há mais de 100 anos. Rosalia faleceu no início do século XX, e seu pai, em luto, procurou o melhor embalsamador da época. O que se seguiu foi um processo de preservação tão perfeito que seu corpo se tornou uma maravilha do mundo moderno. Usando uma fórmula secreta, agora parcialmente conhecida, ela foi infundida com substâncias químicas que interromperam a decomposição. Mesmo hoje, seus órgãos permanecem intactos. O que realmente assustou a internet nos últimos anos foi um vídeo em time-lapse. Nele, seus olhos pareciam se abrir ligeiramente e depois se fechar novamente. Milhões de pessoas assistiram fascinadas e inquietas. Alguns disseram que foi um milagre, outros temeram algo paranormal. Mas especialistas explicaram o efeito. Mudanças na umidade e na iluminação dentro do estojo de vidro selado faziam suas pálpebras se moverem sutilmente, dando a ilusão de piscar. Ainda assim, ver uma menina preservada abrir os olhos, mesmo que por um segundo, tem um jeito de ficar na memória. O caso de Rosalia é mais do que apenas uma história de preservação incrível. É um eco silencioso do amor de uma família, da habilidade incomparável de um cientista e da tênue linha entre a vida e a memória. Nas silenciosas turfeiras da Dinamarca, o passado não apenas perdura, ele nos olha de volta. Uma das descobertas mais surpreendentes da arqueologia europeia é o Homem de Tollund, um corpo retirado do solo tão perfeitamente preservado que seus cílios e barba por fazer ainda eram visíveis. Sua pele está manchada de escuro pelos ácidos da turfeira, mas sua expressão pacífica permanece como se estivesse congelada em meio a um sonho. O Homem de Tollund não estava sozinho. Por todo o norte da Europa, dezenas de corpos semelhantes foram descobertos em turfeiras na Irlanda, Alemanha, Holanda e Reino Unido. Alguns estão encolhidos como se estivessem dormindo, outros com evidências de rituais estranhos. O que os preservou não foi o frio ou produtos químicos, mas a própria química da natureza. A combinação única de baixo oxigênio, alta acidez e baixas temperaturas nas turfeiras interrompe completamente a decomposição. E, em alguns casos, até preserva a última refeição em seus estômagos. Arqueólogos usaram essas pistas para reconstituir a vida cotidiana de milhares de anos atrás, descobrindo o que vestiam, o que comiam e de quais cerimônias participavam. Mas o mistério ainda paira na névoa. Alguns corpos apresentam marcas de violência, mas discute-se se foram atos de punição, sacrifício ou parte de um rito esquecido. Ao contrário de ruínas de pedra ou potes de barro, as múmias do pântano ainda têm impressões digitais. E é isso que as torna inesquecíveis. Eram pessoas reais, presas entre a natureza e o mito, trazidas de volta à luz do dia pelo acaso e pela curiosidade. É difícil acreditar que ela viveu há 2 milênios. Quando Lady Di foi descoberta em um túmulo selado na China, os cientistas ficaram atônitos. Seu corpo ainda tinha pele macia e elástica. Suas veias eram visíveis. Suas articulações eram flexíveis. Até seus órgãos internos estavam intactos. Coração, pulmões, estômago, preservados como se ela tivesse falecido recentemente. Lady Di, também conhecida como Xin Jui, era uma nobre da dinastia Han. Seu túmulo foi descoberto na década de 1970 em Changsha, enterrado no subsolo em um enorme sistema de caixões em camadas que a mantinham longe do ar, da umidade e da decomposição. Ao seu redor, havia centenas de artefatos, túnicas de seda, pratos laqueados, instrumentos musicais e pergaminhos descrevendo rotinas de saúde e bem-estar. Mas nada era mais notável do que seu próprio corpo. Pesquisadores encontraram até vestígios de sementes de melão em seu sistema digestivo, provavelmente a última coisa que ela comeu. Era um nível de preservação incomparável a qualquer outra múmia antiga na Ásia. Seu segredo? Um fluido misterioso dentro de seu caixão e um selo hermético que criou uma cápsula do tempo quase perfeita. Cientistas estudam seu corpo há décadas, na esperança de compreender as técnicas que o tornaram possível. Lady Di permanece não apenas uma maravilha de preservação, mas um elo com um mundo há muito desaparecido. Um mundo onde a medicina, os rituais e o artesanato de elite colidiram para derrotar o próprio tempo. Seu corpo mudou a forma como pensamos sobre as antigas práticas funerárias, e mesmo agora, ela nos ensina mais sobre o passado a cada exame. No alto do Monte Ampato, no sul do Peru, onde o ar é rarefeito e o solo permanece congelado o ano todo,
Um embrulho de tecido outrora aparecia por entre o gelo derretido. O que ele continha mudou tudo. Dentro dele estava o corpo de uma menina, tão bem preservado que sua pele ainda tinha cor, suas roupas ainda se agarravam a ela, e suas longas tranças escuras permaneciam quase intocadas pelo tempo. Apelidada de Juanita, ela pertencia ao Império Inca e havia sido sepultada há mais de 500 anos como parte de um ritual sagrado. Ela não foi enterrada em um túmulo, mas no topo de uma montanha, perto do céu, mais perto dos deuses. O que a preservou tão perfeitamente não foi nenhuma técnica humana, mas o frio. Temperaturas abaixo de zero e ar seco a transformaram em uma das múmias naturais mais impressionantes já encontradas. Seu corpo contava uma história silenciosa. Suas últimas refeições, suas vestes cerimoniais e até mesmo seus dentes, todos examinados com a tecnologia atual, revelavam a seriedade com que os incas tratavam esses ritos. Ao seu redor, havia estatuetas e oferendas esculpidas em conchas finas e metais preciosos. Não se tratava de um enterro comum. Era um momento congelado no tempo, agora abrigada em uma caixa especialmente projetada e com temperatura controlada. Juanita atrai milhares de visitantes todos os anos. Seu rosto é sereno, como se estivesse apenas descansando, intocada por séculos de vento e gelo. Sua preservação não é apenas uma maravilha biológica, é uma rara conexão humana com uma das civilizações mais poderosas da América do Sul. Enterrada sob camadas de permafrost na estepe siberiana, arqueólogos desenterraram uma nobre de um mundo desaparecido. Ela estava coberta de tatuagens intrincadas, feras e criaturas míticas em espiral, estendidas sobre seus ombros e braços. Seu apelido, Princesa do Gelo Siberiana. Mas ela não era um mito. Viveu há 2.500 anos e pertencia à cultura Pazyryk, um povo nômade das montanhas Altai. Quando seu túmulo foi aberto, o gelo seco havia cumprido sua função perfeitamente. Sua pele ainda estava macia, seu cabelo estava intacto. Até o conteúdo de seu estômago deu aos cientistas um instantâneo de seus últimos dias. Mas as tatuagens eram o que realmente a diferenciava. Desenhos tatuados tão detalhados e complexos que poderiam passar por arte corporal moderna. Seu enterro foi elaborado. Ela usava um alto cocar de feltro, roupas de seda e estava cercada por objetos e itens cerimoniais finamente esculpidos. 2 cavalos jaziam por perto, símbolos de sua alta posição. Seja ela uma sacerdotisa, uma nobre ou ambas, ela claramente detinha poder em vida e era honrada na morte. Durante séculos, seu túmulo permaneceu escondido, selado sob um clima que um dia se tornaria seu protetor. Agora sua história se estende por milênios, carregada não em pedra ou escrita, mas em tinta sob sua pele ancestral. Em um jazigo destinado à realeza, arqueólogos egípcios encontraram algo profundamente perturbador. Uma múmia com a boca escancarada, presa num grito silencioso. Seu corpo não estava envolto em linho fino, mas em uma mortalha áspera de pele de cabra. Não parecia majestoso, parecia deslocado. E por anos, ninguém conseguiu descobrir quem era. Estudos recentes apontam para uma teoria chocante. Este pode ser o corpo do príncipe Pentauer, filho do faraó Ramsés III, que fazia parte de uma conspiração palaciana para tomar o trono. Se os registros estiverem corretos, Pentauer foi capturado e forçado a tirar a própria vida como punição. Seu sepultamento quebra todas as regras dos costumes reais egípcios, sem amuletos de ouro, sem caixão pintado, sem honra. Mas é aqui que as coisas ficam mais estranhas. Apesar do caos em torno de seu sepultamento, o corpo estava incrivelmente bem preservado. A boca aberta, as mãos cerradas, a pele ainda esticada. É o tipo de preservação que levanta mais perguntas do que respostas. Foi um trauma? Um erro de sepultamento? Ou algo intencional? Hoje ele é uma das múmias visualmente mais perturbadoras em exposição no Museu do Cairo. Enquanto a maioria das múmias inspira admiração, esta desperta inquietação. Não parece antiga, parece humana. Não apenas uma relíquia, mas um momento de medo, poder e traição, selado em silêncio para a eternidade. Tem apenas 15 centímetros de comprimento. Seu crânio é anormalmente grande, com órbitas oculares inclinadas e uma cabeça pontuda. Seus ossos são finos, porém endurecidos, e toda a figura parece saída de um filme de ficção científica. Quando fotos desse pequeno esqueleto surgiram online, teorias se espalharam como fogo. Alguns juravam que era um alienígena. Encontrado no deserto do Atacama, no Chile, um dos lugares mais secos da Terra, o esqueleto, apelidado de Ata, foi descoberto envolto em pano perto de uma cidade fantasma. Seu formato bizarro levou a anos de especulação. Criptozoologistas, entusiastas de OVNIs e jornalistas debateram incansavelmente sobre o que essa figura poderia ser. Mas a ciência interveio. A análise de DNA mostrou que Ata era de fato humano, provavelmente um feto com uma combinação de condições genéticas raras que alteraram drasticamente o desenvolvimento ósseo. Apesar de seu tamanho e características alienígenas, Ata tinha uma história humana, enraizada na biologia e não na ficção científica. Mesmo assim, continua sendo um dos restos mumificados mais incomuns já encontrados. A forma de Ata ainda alimenta discussões online. E sua aparência misteriosa continua a fascinar. Em um mundo obcecado pelo inexplicável, às vezes a verdade é mais estranha que a ficção.
Ele governou o Egito por mais de 60 anos, liderou campanhas militares massivas e construiu alguns dos templos mais emblemáticos da história. Ramsés II foi uma força da natureza, e milhares de anos após seu reinado, seu corpo ainda fala por si. Quando sua múmia foi desembrulhada, uma coisa se destacou acima de tudo: seu cabelo. Fios grossos, de um tom laranja avermelhado, ainda se agarravam ao seu couro cabeludo. Alguns acreditavam que ele havia adquirido essa cor naturalmente após a morte. Outros sugeriram que ele havia sido tingido enquanto ele ainda estava vivo, possivelmente como símbolo de poder divino ou identidade real. Ao contrário de muitas outras múmias egípcias, Ramsés II foi tratado com o máximo cuidado. Seu caixão estava cheio de resina, suas feições ainda eram distinguíveis, e seu sepultamento foi tão bem preservado que até seu nariz e mandíbula sobreviveram aos séculos. Ele foi levado de avião para a França no final do século XX para ser examinado, e até mesmo recebeu um passaporte do governo egípcio, listando sua ocupação como rei falecido. Os pesquisadores descobriram não apenas sinais de velhice e artrite, mas também métodos de preservação ativa que diferenciavam sua múmia das demais. Ramsés não era apenas um rei. Ele era um monumento vivo. E mesmo morto, ainda é lembrado em museus e livros de história. Sua múmia não é um vestígio. É um legado com cabelos ruivos e uma presença que se recusa a desaparecer. Encontrado por montanhistas nos Alpes, Ötzi não apenas mudou a arqueologia, ele reiniciou a linha do tempo. Ele tem mais de 5.000 anos, o que o torna a múmia natural mais antiga da Europa. E ele não morreu de frio ou fome, ele foi assassinado. Ötzi foi encontrado de bruços no gelo derretido, com a pele coriácea, mais preservada, e seus equipamentos espalhados ao redor, como um kit de sobrevivência, um machado de cobre, ferramentas de pedra, um arco longo e comida seca. Ele usava um chapéu de pele de urso e uma capa de palha, e seus sapatos eram isolados com feno. Durante anos, cientistas estudaram seu corpo, desvendando camadas de mistério. Então veio a parte chocante. Tomografias computadorizadas revelaram uma ponta de flecha alojada em seu ombro. Ele havia sido baleado pelas costas, provavelmente sangrou até a morte e desmaiou onde estava. A cena não havia sido perturbada por milênios. Suas últimas refeições, grãos e cabra selvagem, ainda estavam em seu estômago. Suas tatuagens, mais de 60 delas, alinhavam-se com pontos de acupuntura, sugerindo uma terapia inicial para a dor. A história de Ötzi é antiga, mas parece surpreendentemente moderna. Um homem em movimento, armado, possivelmente fugindo ou emboscado, carregando ferramentas, remédios e segredos para o túmulo. Hoje, seu corpo está abrigado em uma câmara com temperatura controlada na Itália, onde os visitantes podem olhar através do vidro, cara a cara com um homem de outro mundo. Em um museu subterrâneo e escuro no centro do México, fileiras de figuras retorcidas e coriáceas enfileiram-se nas paredes, múmias com bocas congeladas, cabelos ainda grudados no couro cabeludo e roupas ainda enroladas em seus corpos. Elas não foram embalsamadas, não foram preservadas intencionalmente. A natureza fez o trabalho, e uma das mais icônicas entre elas é conhecida simplesmente como a Múmia Negra. Ela ganhou o apelido por causa de sua pele escura e encolhida, tão seca e dura que parece couro envelhecido. Sua pose é tensa, com membros retraídos e uma aparência quase realista demais. O clima árido e a cripta hermética em Guanajuato mumificaram naturalmente dezenas de corpos, preservando-os em detalhes assustadores. A Múmia Negra foi descoberta no século XIX, durante uma limpeza de rotina em um cemitério. As leis locais exigiam que as famílias pagassem taxas de sepultamento, e se não pagassem, os restos mortais eram removidos. Foi assim que os trabalhadores encontraram os primeiros corpos preservados naturalmente, e um museu cresceu a partir daí. Hoje, esta múmia é uma das mais famosas do museu. Ela não fala, mas sua aparência diz tudo. Os visitantes muitas vezes ficam presos entre o fascínio e o desconforto, pois não se trata de história antiga, é um eco moderno da morte, perfeitamente preservado pelo tempo, pelo solo e pelo silêncio. No coração árido das montanhas do Irã, encontra-se a mina de sal de Sherabad, um lugar que guarda algo além dos minerais, momentos congelados no tempo. Nas últimas décadas, mineiros desenterraram 6 corpos antigos, enterrados em camadas de sal, com a pele endurecida, os cabelos ainda soltos e as barbas encaracoladas sob capacetes cristalizados. Eles são conhecidos como os Homens do Sal e datam de mais de 1.700 anos. Um deles ainda tinha uma bota no pé, ferramentas no cinto e um crânio fraturado, evidência de um acidente de mineração que selou seu destino. O sal preservou tudo: ossos, pele, cabelo, roupas, até mesmo um estômago preservado com vestígios de refeições ainda dentro. Acredita-se que o mais velho do grupo seja de cerca de 400 a.C. Ele usa um brinco de ouro e ainda tem vestígios de bigode e cabelos longos. Sua expressão, embora congelada, é quase pacífica. Museus no Irã agora guardam alguns desses restos mortais, exibindo-os não como relíquias, mas como pessoas reais que caminharam na escuridão e nunca saíram. Poucos ambientes de preservação são tão eficazes quanto o sal. Ela seca, endurece e bloqueia as forças da decomposição. Esses homens não eram da realeza nem guerreiros, eram trabalhadores. Mesmo assim, tornaram-se algumas das múmias visualmente mais deslumbrantes da Terra.
Nas profundezas das cavernas da ilha de Luzon, onde o ar é parado e as rochas ecoam com a respiração ancestral, encontra-se uma figura diferente de qualquer outra. De pernas cruzadas, braços encolhidos, dentes cerrados. A múmia de fogo de Kabayan parece não tanto enterrada, mas em pausa. Sua pele é bronzeada, rachada como madeira velha. Seu olhar é vazio, mas parece focado. Isso não é um acidente da natureza. Centenas de anos atrás, um monge iniciou um ritual que o transformaria em múmia antes da morte. Começou com uma dieta rigorosa, sem gorduras, apenas ervas e cascas que secavam lentamente o corpo por dentro. Por fim, ele foi selado em um túmulo de pedra, em meditação, onde a desidratação finalizou o que a natureza começou. O que resta é espiritual e científico. O corpo está perfeitamente seco, os ossos estáveis, a pele intacta, sem produtos químicos, sem envoltórios, apenas ritual, tempo e força de vontade. Esses monges acreditavam que a mumificação em vida poderia levar à pureza na vida após a morte, e praticavam isso com notável precisão. As cavernas onde essas múmias repousam são tesouros nacionais, protegidas e visitadas com cuidado. Você não encontrará máscaras douradas, nem pirâmides, apenas pedras, silêncio e monges que se recusaram a desaparecer. Enterrada sob as areias perto de Alexandria, arqueólogos desenterraram algo deslumbrante. Uma múmia egípcia de 2000 anos com uma língua de ouro na boca. O corpo em si estava parcialmente decomposto, mas a língua, fina, reluzente e inconfundivelmente feita de ouro, brilhava intensamente entre os ossos. A teoria, os antigos sacerdotes acreditavam que na vida após a morte, a alma precisaria falar diante dos deuses. Uma língua de ouro não era apenas um símbolo, era uma ferramenta para a comunicação eterna. A prática não era difundida, tornando esta descoberta especialmente rara e fascinante. A câmara funerária continha mais de uma múmia. Nas proximidades, outras foram encontradas com amuletos dourados, máscaras esculpidas e caixões pintados, sugerindo uma necrópole para aqueles de alto status ou papéis religiosos únicos. Mas a língua de ouro continua sendo a mais impressionante. O Egito não tem escassez de múmias, mas cada uma nos ensina algo novo. Este não tinha como objetivo apenas preservar o corpo, mas também preservar uma voz, uma mensagem, algo que deveria ecoar muito além da morte. Na silenciosa igreja de San Frediano, em Lucca, Itália, jaz uma mulher que parece dormir pacificamente. Santa Zita faleceu no século XIII, mas seu corpo, exposto atrás de um vidro, quase não apresenta sinais de decomposição. Ela se tornou a padroeira das criadas e dos trabalhadores humildes, conhecida por sua bondade e serviço incansável. Ao contrário de outras múmias preservadas pela natureza ou por produtos químicos, seu corpo foi simplesmente encontrado intacto anos após o sepultamento, sem embalsamamento, sem tumba especial. Visitantes do mundo todo vêm vê-la, atraídos pelo mistério de sua preservação e pelo legado de uma vida vivida com devoção silenciosa. É isso aí. Qual múmia mais te impressionou? Escreva nos comentários. E não esqueça de conferir nossos outros vídeos.